Meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, onde que você colocar os seus pés. Que Deus conceda a sua paz no teu coração, a segurança, livramento, e que Deus guarde cada passo que você der em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Passando por aqui, meu irmão, para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo com todos nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Para que nós venhamos ter conhecimento dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e que venhamos praticá-lo, porque vou falar outra vez. Todo ensinamento do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, ele nos faz bem, não tem como dar errado. E também pedir permissão aos irmãos e irmãs para poder entrar dentro da sua casa, dentro do seu carro, no seu momento de lazer, para que possamos juntos aprendermos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de aqui ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu quero fazer uma introdução. Sabemos, meus irmãos, que todo final depende de como começamos, né? Ele vai terminar bem ou mal. Se nós começamos bem, vai terminar bem. Se nós começamos mal, vai terminar mal. Por exemplo, se eu começo esse dia bem, não tem como dar errado no final. Por mais que nesse caminho, até chegar no final da tarde, onde nós vamos para a nossa casa depois do trabalho, vamos dormir, seja um dia meio apertado. Mas se eu começo bem, se eu tenho um objetivo, ele vai terminar bem. Mesmo que venha surgir impossibilidades, né? Mas também se eu começar mal, amargurado, sem ter planejamento, começar mal, não tem como terminar bem. Porque já começo mal. O que vier pela frente só vai me irritar, só vai me tirar do sério, né? E sabemos, meus irmãos, que nesse dia todo por completo, a gente somos sujeitos a receber afronta, a ser injustiçado, a ouvir o que não devemos, né? A sofrer provocações, um serviço que nós vamos fazer não dá certo, a cobrança, né? E nós também sabemos que nós podemos falar o que não devemos, nós também podemos agir com injustiça contra a pessoa. Nós também sabemos que nós podemos criticar, humilhar, afrontar. Nós estamos sujeitos tanto a sofrer, como também a praticar. Não é isso? E isso, meus irmãos, depende do que acontece, tira a gente do sério. Ou a gente fica irritado, ou irrita os outros. E eu quero compartilhar uma palavra com Jesus Cristo, meu irmão, que é de fundamental importância para a gente. Mas é grandiosa. E essa palavra se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Versículo 22 começa falando assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 23, mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Eu quero falar sobre domínio próprio, meu irmão, que é um dos frutos do Espírito Santo que Deus cede para a gente, para que a gente venha, meus queridos, ter domínio sobre as nossas atitudes, porque domínio próprio é você ter domínio nas suas atitudes e você ter domínio na sua reação. Isso é domínio próprio, né? Quando eu começo a dominar minhas palavras, as minhas atitudes, o meu modo de agir, quando eu me comporto diante de uma afronta, que eu tenho domínio próprio naquela afronta, começo as palavras, quando eu tenho domínio próprio diante de uma injustiça, eu não vou me alterar, enfim, domínio próprio é eu ter domínio das minhas atitudes e da minha reação das minhas atitudes diante de uma afronta, diante de uma injustiça. Isso para o ser humano sozinho é impossível. Você não reagir diante de uma injustiça, a gente não sair do sério diante de uma calúnia, a gente não revidar uma afronta, a gente não revidar uma palavra que magoou a gente. Isso é impossível com um ser humano, eu e você, é difícil. E nós estamos sujeitos nessa caminhada desse dia a sofrer isso ou praticar, a sofrer injustiça ou cometer injustiça. E justamente o domínio próprio que Jesus Cristo dá para a gente, o seu fruto,
ele vai nos capacitar, vai me capacitar a ter reação diferente dentro da situação. Porque normalmente, meu irmão, quem afronta, ele quer ouvir. E quando eu tenho um domínio próprio, reajo diferente a uma afronta, tanto vai me fazer bem, como vai fazer bem aquela outra pessoa. De repente aquela outra pessoa, ela não está no dia bem, não está no dia legal, ela foi influenciada por outra pessoa, né, a falar o que não deve. Quando eu tenho um domínio das minhas atitudes diante de uma calúnia, diante de uma perseguição, quando eu reajo completamente diferente, com serenidade, pensando o que eu vou falar, calculando cada minha atitude, né? Isso vai fazer bem para mim e para outra pessoa. Por quê? Porque o final depende como eu começo, o final depende como eu começo o meu dia. E se eu começo buscando os frutos do Espírito Santo de Deus, principalmente o domínio próprio, saber que durante esse dia eu vou sofrer todo tipo de situações, e como eu calculo, como eu vou reagir, não tem como terminar mal, termina bem, porque eu estou buscando o Senhor, me dá teu fruto, principalmente domínio próprio, para que eu venha ter reações controladas, equilibradas, diante de situações que me tiram do sério, a começar dentro da minha casa, como eu reajo uma palavra da minha esposa, como a esposa reage uma palavra do marido, como eu reajo uma situação adversa, um gesto. Se eu tenho um controle se eu tenho um controle das minhas atitudes, da minha reação, não tem como dar errado. Isso vai me fazer bem e vai impactar outra pessoa. Pode ter certeza, se acontecer a segunda vez, a pessoa que fez isso com você, como a mesma pessoa, ela vai pensar duas vezes como reagir com você. Porque nós temos fruto do Espírito Santo de Deus, que é o domínio próprio. Jesus Cristo sabia que nesse mundo, meus queridos e minhas queridas, nós ia sofrer esse tipo de problema, que Jesus Cristo fala que na vida vamos ter aflições. O Espírito Santo de Deus nos é dos seus frutos, e o fruto é domínio próprio. Vamos buscar o fruto do Espírito Santo, meu irmão, o domínio próprio, para que a gente, meu irmão, não venha a sofrer mais do que a gente já automaticamente já vem sofrimento, para que a gente não venha cometer injustiça com ninguém, mesmo sendo injustiçado, mas que não venha cometer injustiça com ninguém, que a gente não venha defraudar ninguém, que a gente não venha humilhar ninguém, que a gente não venha, meus irmãos, reagir da mesma forma que a pessoa age com a gente, mas que a gente venha ter o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo de Deus, que Ele está cedendo para a gente, para que a gente viva nesse mundo de paz, de alegria, para que o nome de Deus seja glorificado. Isso também é receber a bênção de Deus. Quando eu me comporto dentro de uma conversa, que essa conversa eu tenho certeza que está acontecendo comigo, eu não fiz, como eu reajo diferente, imagine como as coisas ficam, né? Imagine quando você está irado e quando você tem vontade de falar umas palavras pesadas e que você segura, aí quando passa aquele momento de ira, né? Porque a ira tem um momento de passar, aí você fala, se eu tivesse falado isso aí, era um problema. E volta a falar, essa serenidade, esse autocontrole, essa autoavaliação que eu faço diante de situações severas, e ela no final resolve tudo certo, só quem me dá é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo através dos seus frutos, através do domínio próprio, que é essencial para a vida do ser humano. Vamos começar o dia bem, vamos começar o dia nos preparando com a palavra do Senhor Jesus Cristo, lendo as Escrituras, buscando o fruto do Espírito Santo de Deus, que é o domínio próprio, para que o nosso final do dia, ele seja bem e agradável para mim, para o meu próximo e principalmente para Deus e para minha casa. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo.